Eleição inválida. A eleição de Mário Jorge Bergoglio, o antipapa Francisco, foi fruto de reuniões secretas de alguns cardeais e bispos. Cardeal disse que fazia parte de um clube secreto de cardeais que se opõem ao Papa Bento XVI. Alta traição. Segue um artigo onde conta da alta traição cometida por determinados cardeais contra o mandato de sua santidade, numa conspiração diabólica que fere os documentos da Igreja e torna excomungados automaticamente todos aqueles que participaram da trama. No livro Ecos do Apocalipse, já em 2013, nós havíamos registrado esta hipótese da trama, porém agora temos detalhes e até provas, que não partem de denúncias anônimas, e sim da biografia de um traidor. Vem mais coisa por aí. Aos poucos, tudo vai ficando mais claro. Segue a fonte na descrição deste vídeo. Tem sido uma semana longa na mídia. É uma história que está sendo enterrada sob cobertura papal. O visitante é aquele que saiu ontem como veterano observador do Vaticano, Ed Pentin. Outras preocupações sérias estão sendo levantadas sobre o cardeal Godfrey Daniels, um dos delegados papais, escolhido para participar do próximo Sínodo Ordinário das Famílias como arcebispo emérito de Bruxelas. Ele confessou esta semana de fazer parte de uma máfia, entre aspas, radical, de um grupo reformista contrário a Bento XVI. O Vaticano listou o segundo em importância de 45 delegados escolhidos pessoalmente pelo Papa Francisco para participar da próxima reunião. Ele também participou no ano passado desse extraordinário sínodo como delegado papal. No lançamento do livro em Bruxelas esta semana, o cardeal disse que fazia parte de um clube secreto de cardeais que se opõem ao Papa Bento XVI. Ele chamou isso de máfia, um clube que tinha o nome de St. Gallen. O grupo queria uma reforma drástica na igreja para torná-la muito mais moderna na visão do então cardeal Jorge Bergoglio. O grupo, que incluía ainda o cardeal Walter Casper e o falecido cardeal jesuíta Carlo Maria Martini, está documentado na biografia do Papa Francisco, o grande reformador da Santa Sé. Rod Dreher pegou a história no The American Conservative e ele enfatiza a importância do fato de que Pentin pôs as mãos em uma cópia autorizada, uma biografia, e que isso é de onde a informação é proveniente, não de alguma fonte anônima. Marco Tossati, o correspondente sênior para a religião do jornal italiano La Stampa, também fez uma reportagem sobre isso ontem, que agora foi traduzida pelo pessoal da Rotate KL. A eleição de Jorge Mário Bergoglio foi fruto de reuniões secretas de cardeais e bispos, organizadas por Carlo Maria Martini, reunidas há anos em St. Gallen, na Suíça. E isto é o que é reivindicado por Jürgen Mettenpenningen e Karin Schelkens, os autores de uma biografia recém-publicada do cardeal belga Godfrey Daniels, a qual se refere ao grupo de cardeais e bispos como Máfia Clube. Daniels, de acordo com os autores, havia trabalhado durante anos na preparação para a eleição do Papa Francisco, que aconteceu em 2013. Ele próprio, no entanto, em um vídeo gravado durante a apresentação do livro, admite que havia participado de um clube secreto de cardeais que estavam em oposição a Joseph Ratzinger. Enquanto ele, rindo, chama isso de uma máfia clube, cujo nome era St. Gallen. O grupo queria uma reforma drástica na igreja, muito mais moderna e atualizada, com Jorge Bergoglio como Papa Francisco na cabeça. E isto é apenas como as coisas aconteceram. Além de Daniels e Martini, entre as outras pessoas que compunham o grupo, de acordo com o livro, foram o holandês Adrian van Luijn, bispo, os cardeais alemães Walter Casper e Karl Liedman, o cardeal italiano Achille Silvestrini e o cardeal Basil Hume, inglês. O jornal belga Le Vif escreveu: em 13 de março de 2013, um velho conhecido estava ao lado do novo Papa Francisco. Era o Godfrey Daniels. Oficialmente, ele ficou lá em seu papel como decano dos cardeais sacerdotes, mas na verdade ele tinha operado durante anos em segredo como fazedor de reis, entre aspas.
Daniels foi convidado novamente pelo Papa Francisco para participar do Sínodo sobre a Família, que terá lugar em outubro em Roma. Mas ele tem sido severamente criticado. Ele tentou dissuadir uma vítima de abuso sexual de acusar o homem que a abusou, que foi um bispo e que era o tio da vítima. E por isso, no momento do conclave em 2013, havia aqueles da Bélgica que pediram para ele não permitir tal coisa e assim eleger o novo Papa. Além disso, sobre suas posições acerca do casamento homossexual e o aborto, de acordo com as revelações de 2 parlamentares, Daniels tinha escrito ao rei da Bélgica instando-o a assinar a lei que permitia tal coisa, porque ele não parecia estar em sintonia com o magistério da Igreja, e sim em desarmonia com o que queria o Papa Francisco. Como um lembrete, o Papa São João Paulo II escreveu uma constituição apostólica chamada Universi Dominici Gregis, que estabelece regras para a realização de conclaves. Destacam-se as seguintes seções. 79. Confirmando as prescrições dos meus predecessores, também eu proibi qualquer um, mesmo se ele é um cardeal, durante a vida do Papa e sem ter consultado a ele, para fazer planos sobre a eleição de seu sucessor, ou prometer votos, ou tomar decisões a esse respeito em reuniões privadas. 81. Os cardeais eleitores abstenham-se, além disso, de todas as formas de pactuação, convenção, promessa ou outros compromissos de qualquer gênero que os possam obrigar a dar ou a negar o voto a um ou a alguns. Se isto realmente se tivesse verificado, mesmo que fosse sob um juramento, decreto que tal compromisso é nulo e inválido e que ninguém está obrigado a observá-lo, e, desde já, comino a pena de excomunhão latae sententiae para os transgressores desta proibição. Todavia, não é meu intento proibir que, durante o período de sé vacante, possa haver troca de ideias acerca da eleição. De igual modo, proíba aos cardeais fazerem, antes da eleição, capitulações, ou seja, tomarem compromissos de comum acordo, obrigando-se a pô-los em prática no caso de um deles vir a ser elevado ao pontificado. Também estas promessas, se porventura fossem realmente feitas, mesmo sob um juramento, declaro-as nulas e inválidas. 83. Com a mesma insistência dos meus predecessores, exorto vivamente os cardeais eleitores a que, ao elegerem o pontífice, não se deixem guiar por simpatia ou aversão, nem influenciar por favores ou amizade pessoal de alguém, nem impelir pela ingerência de autoridades ou de grupos de pressão, nem pela sugestão dos meios de comunicação social, por violência, por medo ou pela busca de popularidade. Mas, tendo em vista unicamente a glória de Deus e o bem da Igreja, depois de terem implorado o auxílio divino, deem o seu voto àquele, mesmo de fora do colégio cardinalício, que esteja idôneo, mais do que os outros, para reger com fruto e utilidade a Igreja Universal. Excomunhão é a pena por cumplicidade e conspiração para eleger um determinado candidato. Este é um negócio sério. É espantoso que, mesmo alguém tão descarado como este cardeal Daniels, admitiria fazer tal coisa abertamente e no registro. É bom que nós confiemos na sabedoria da decisão de Bento XVI e acreditamos que, seja qual for o motivo, ele sabia o que estava fazendo. Mas isso não deve colocar-nos à nossa vontade. Eu acredito no âmago do meu ser que o cardeal fala certo. É um momento perigoso para a Igreja. Eu posso sentir isso. As forças das trevas estão alertas e há alguma coisa séria em andamento. O que é, de fato, nós poderemos nunca saber, mas isto está longe de ser um conclave ordinário. É impossível dizer o que acontecerá com esta história, mas o fato de Daniels estar na lista pessoal do Papa a convidá-lo para o Sínodo não deve ser esquecido. O melhor momento para lançar uma notícia, se você quiser que ela desapareça, é ou durante um evento importante ou em uma tarde de sexta-feira. Esta notícia saiu originalmente ontem, quando todos os jornalistas estavam cobrindo o endereço do Congresso do Papa Francisco. E aqui estou eu, encerrando a semana às 5h30 de uma sexta-feira com esta bomba, assim como todo mundo está indo para casa para desfrutar do seu fim de semana. Não era a minha intenção de entrar às 11 horas, mas o tempo é curto. Precisamos manter este movimento. Por favor, se você achar que vale a pena, considere compartilhá-lo. Vamos atualizá-lo assim que soubermos mais. Observação.
Os lobos saem dos seus covis, e eles estão tão certos da vitória que já nem escondem mais os desígnios diabólicos que povoam os seus corações. Este cardeal bem que poderia ficar quieto e não revelar esta trama de forma tão escancarada. Ocorre que isso é algo muito sério e mortalmente sério, porque implica em consequências da maior gravidade, porque simplesmente isso anula o conclave. Porque não somente isso foi desrespeitado, mas as 5 votações em um mesmo dia, o que é proibido. Veja que, pelo artigo 76 da mesma Constituição, fica determinada a nulidade da eleição se alguma de suas disposições não for respeitada. No caso de a eleição ser feita de uma forma diversa daquela prescrita na presente Constituição, ou de não se terem sido observadas as condições aqui estabelecidas, tal eleição é por isso mesmo nula e inválida, sem necessidade de qualquer declaração, e, portanto, não confere direito algum à pessoa eleita. Todas essas coisas já estão relatadas no livro Ecos do Apocalipse, com riqueza de detalhes, porque, aos poucos, tudo vai sendo posto às claras. As próprias declarações de Mário Jorge Bergoglio, feitas à jornalista Piquet, dão conta da tramóia que aconteceu naquele conclave que o elegeu. Ele se acha imune de tal forma e está protegido por uma claque tão poderosa que nem se importou de dar aquelas declarações que excomungam automaticamente quem as deu, porque os cardeais são proibidos de revelar o que acontece lá dentro. Fica então bem claro agora que houve este grupo de cardeais que, sob a direção do herético Martini, se reunia para tramar a eleição de Bergoglio, o que é sumariamente proibido. Na verdade, eles não somente procuraram exaustivamente um cardeal que suprisse as exigências de tão hedionda missão, como acharam em Bergoglio a pessoa ideal. Ele já foi o adversário de Bento XVI no penúltimo conclave, e tudo tinha sido preparado para que ele fosse eleito. Mas a ação do Espírito Santo, com a conversão de última hora de 3 cardeais papáveis que descarregaram seus votos em Bento XVI, eles não conseguiram o intento. Consta inclusive que Bergoglio saiu raivoso e chorando do conclave. Além disso, ele foi longamente preparado para a missão. Há denúncias de que ele fez cursos para aprender como agir e como pronunciar declarações ambíguas, que o grupo poderoso que o protege trata de enrolar para que os católicos sejam enganados, a começar por seus pastores. Por ora, vou deixar apenas esta normalidade e reservo para o livro a outra coletânea de provas que tornam inválida não somente a renúncia de Bento XVI, como a eleição de Bergoglio. E sendo esta inválida, são inválidos também todos os atos do seu antipontificado.